Olá! Estamos chegando aqui. Deixa eu pôr o meu filtro básico aqui. Porque tudo certo. Aí, muito bom. Vamos chegando. Vamos chegando. Oiê! Vamos chegando. Ai, eu tô arrasada que não me dá a opção de o meu próprio filtro. Deixa eu ver. Não tá achando? Não, o meu próprio não dá. Não aparece Ih, no Instagram. Ah, não, deixa eu eu tô pondo esse. ver. Eu tenho usado Pronto, sempre esse achei. aqui, das estrelinhas, Eu vou né? deixar. Deixa eu ver. Ah, eu acho que vai aparecer. Peraí. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Ah, achei. Tô. Aí, que gata! Ué, a gente Porque fez o ela próprio tem, filtro. A ela gente tem um pó, isso que eu ia falar, né? Ela tem um tem o próprio filtro filtro. próprio, um filtro para chamar de seu. Exatamente. O filtro pra chamar de meu. Ah, bom demais, Kiki. Eu tinha pensado em pôr uma musiquinha, tô sempre colocando uma musiquinha assim no início das lives, Ah, pro eu pessoal vi. pegar. Acho que eu vi uma que você fez, colocou uma musiquinha mesmo. Eu sempre coloco umas musiquinhas aqui, mas hoje estou em silêncio. Não, eu tô aqui, deixei uma engatilhada enquanto o pessoal chega, Ah, rapidinho. deixa eu mandar aqui. Tchum, tchum. Vai convidando aí todo Vou mundo. convidar. Vamos mandando um coraçãozinho para as Vamos pessoas falando aqui que esse entrarem. hoje vai ser especial, ó. É, o problema é o seguinte aqui. O telefone é do marido? Ah, consegui. Ó, pensei numa música bem recadosa. Eu não reconheci ainda a música. Ó, Escreva assim minhas palavras na voz de uma mulher Ah, sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra essa aí é fora e bem rebelde. assinada. Bem lilitiana. Põe teus cornos bem no dia pra de fora e hoje. acima da mané. Olha de mim nas tetas, derramo leite na minha cara e o leite mal na cara dos caretas. Né? Pra gente começar essa live do 8 de março. Não, e a gente nem se programou tanto, quando viu era hoje, né? Tipo, foi uma Não coisa é? canalizada. Muito Exatamente. canalizada, muito alinhada na energia. E foi do seu post, foi num comentário de um post maravilhoso que você escreveu, Ah, foi mesmo, foi. que a gente combinou ali, deu certo para hoje, que é o dia, Exatamente, né? É o dia da gente exatamente. vir falar aqui sobre a potência do feminino, né? E o que que impede a gente de acessar essa potência, né, Kívia? Exatamente. O que que tá por trás disso, né? Como diz a Janaína, que é a nossa amiga, ela fala assim: o que então quer dizer que tudo termina em crença, tudo começa em crença. Eu falei: exatamente, tudo começa e termina em crença. A gente precisa aprofundar e olhar para dentro e entender como que a gente funciona, né? Exatamente, né? As que não são nossas e que a gente se apropria delas, as que nos, né, as que nos impõem, as que a sociedade Exato, insiste em fazer a gente acreditar nelas, por mais que elas não ecoem às vezes dentro da gente, a gente acaba se movendo na vida para agradar e aí exatamente. acaba assumindo. Estou Como chamando minha nosso, né? galera, mas é isso, a É, gente vai falar.
exatamente disso hoje aqui. O que que te limita, né? A pergunta que a gente colocou, né, foi essa. O que que te limita vivenciar o seu feminino, né? Que é uma potência e que muitas de nós hoje não lança mão disso, né, Kívia? Vive a Exatamente. vida a partir de outros valores, de valores que não ressoam, às vezes, internamente, com a nossa essência, que é a essência feminina. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. E se perde nessa, né? Se desconecta exatamente para agradar, para não dar, né, dar conta do que não é seu. Exatamente. A gente vai se moldando, né, ao longo dessa trajetória. E, bom, deixa eu só me apresentar aqui, já que a gente está no seu perfil, muita gente provavelmente não me conhece, tem muitas aí que me conhecem, que nos conhecem, né? Então, sejam todas muito bem-vindas. E eu sou Kívia, eu sou idealizadora do Ser Inteira aqui no Instagram, e eu sou fisioterapeuta de formação, mas a jornada, né, da vida aí me trouxe para um lugar de autoconhecimento e foi me trazendo para esse lugar do feminino também aos poucos, né? Porque eu dei uma oscilada entre o saturnino de ficar lá no coach, né? Então eu sou formada também em coach, master coach, e aí sou muito espiritual, então também eu fiquei transitando entre o sentir demais, ficar lá no alô além, né, no espiritual, da fraternidade branca, da terapia do Reiki, do Theta Healing, e tinha o lado do coach também que me colocava no chicotinho, e eu encontrei um caminho do meio. Claro que sempre é um lugar sensível, tem que ficar, né, me observando para não ficar nem lá nem cá e achar um equilíbrio. E o Ser Inteira veio, né, nasceu desse meu próprio processo de buscar essa minha totalidade, né? Porque assim como muitas de nós, eu tive uma criação, a nossa geração tem uma criação bem, ainda mais mineira, né? Muito dentro da tradição, tudo certinho. Minha mãe sempre foi muito brava, eu tenho falado isso aqui sempre, ela acha até que é uma crítica, mas graças a tudo que eu vivenciei, né? E isso faz parte do feminino, a gente honrar a ancestralidade, me trouxe para esse lugar de ser terapeuta. Então, hoje eu trabalho com Theta Healing, com terapia multidimensional, num atendimento que eu chamo de terapia intuitiva, associando com os saberes da astrologia, mapa astral e tudo mais. E é nesse trabalho que eu reconheço as crenças, né? Que eu trabalho muito com isso, de olhar para dentro e entender onde que começa esse lugarzinho de negação do feminino, que transita por julgamento, por crítica, não aceitação, se moldar, né, as tradições da família, da sociedade, do que o mundo externo coloca para a gente. Isso. Muito bem-vinda. Obrigada. Aqui, para quem não sabe, algumas que estão aqui já sabem, que são amigas nossas aí de colégio. Aqui vem uma amiga de colégio, da época aí, da escola, né? Da escola. Amiga da escola, Adolescente. da adolescência, que a vida nos levou cada uma para o seu caminho, né? E nos trouxe aqui de volta para juntas, nesse mesmo propósito, trabalharmos com as mulheres, trabalharmos pela inteireza. A gente tem isso em comum. O projeto da Kívia tem quase o mesmo nome do meu. O projeto dela é Ser Inteira, o meu projeto chama Mulher Inteira. Então, é muito lindo ver que o que ressoa, né? Quando a gente ressoa, a gente pode se afastar e que depois a gente vai se encontrar de novo ao longo dessa jornada. E eu fico Exatamente. muito, muito, muito feliz de ter te reencontrado no caminho, né? Eu Nesse também, viu? caminho. E da gente poder estar aqui juntas, compartilhando, né? O nosso caminho, a nossa jornada e podermos ajudar outras pessoas. Não gosto dessa palavra ajuda. Da Inspirar, gente inspirar. inspirar, da gente inspirar outras pessoas, outras mulheres com o nosso processo, com um processo que, como você disse, né, você foi encontrando o seu caminho do meio,
o que eu chamo de seu caminho autêntico, né? Porque é isso que a gente faz mesmo, né? A gente bebe ali, bebe aqui numa fonte, bebe na outra, e a hora que a gente está inteira, a gente consegue criar no mundo, colocar aqui no mundo o que é nosso, o que é único, e é isso que esse projeto representa, né, Kívia? A Exa- sua autenticidade, né? Do seu exatamente. fazer, do seu Eu, servir. eu sempre digo que assim, o meu projeto ele começou justamente porque eu precisei me trabalhar, né? Eu precisei entender por que que os padrões se repetiam na minha vida, principalmente em relação a relacionamento. Era a minha Vênus, né? Eu tenho uma Vênus retrógrada, Vênus fala de dinheiro e fala de amor, e eu tinha crenças limitantes que impediam realmente que eu manifestasse, né, a abundância, a prosperidade e a vida amorosa que eu gostaria de ter. E aí, nesse processo de me autoconhecer, eu fui aplicando em mim primeiro, né? Então, eu fiz muita terapia, muito body talk, que é a forma que eu me encontrei, né, de me entender. E aí eu entrei no método CIS, que é do Paulo Vieira, não sei se você conhece, né? E tem até a Nancy, ela dá uma zoada falando dos caras de sapatênis que querem doutrinar a gente, ensinar as coisas, e ele se encaixa. Eu aprendi muito com ele, a minha formação toda no coaching foi com ele, eu aprendi muito mesmo. Só que era esse lugar, né? De chicote. E eu lembro dele falar, ele tinha um jargão que era assim, tudo bem, tudo certo, cada um tem a vida que merece. E essa frase me incomodava muito, porque você não merece isso que você está passando, sofrimento, mas o seu conjunto de crenças, suas verdades, né? Elas fazem que isso se manifeste na sua vida. E aí que eu entrei em contato, falei, não, peraí, eu preciso entender, eu preciso sentir, preciso compreender. Então, eu sinto que o meu feminino aflorou muito nesse lugar, né, dessa energia do feminino mesmo, né, de sentir, de compreender, de acolher a dor do outro, né? Então, hoje o meu trabalho é muito disso. Eu tenho até que tomar cuidado, porque eu vou carregando um monte de filhos, vamos dizer assim, né? Até uma astróloga, quando leu meu mapa, falou assim que talvez eu não tivesse filhos porque eu teria muitos filhos de alma. As pessoas vão vir até mim para ter esse acolhimento. Porque era o que eu esperava quando eu estava sentindo a minha dor, eu esperava que acolhessem, né? Como eu tive uma mãe muito forte, né? Muito brava, me faltou um pouco desse acolhimento, sabe? Então, Nos faltou a todas, né? Vamos a começar por todas, aí. verdade. Vamos lá, vamos começar por aí, porque. E aí a gente já entra aqui, né, no assunto da live mesmo, de onde vem as nossas limitações de acolher esse feminino em nós, né? Então a gente vem aí, historicamente, né, de um processo, e eu gosto sempre de dar essa contextualizada, essa é a minha socióloga falando, né? Minha cientista política sempre vai falar um pouco, então eu gosto sempre de dar um pouco de contexto histórico. E a gente hoje está num dia histórico, não é à toa, né? A gente está aqui no dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, mas a gente nunca pode esquecer que esse é um dia de honrar as mulheres que vieram antes e que abriram, desbravaram muito caminho, muita estrada, para que a gente estivesse aqui hoje Exatamente. falando sobre isso na internet para quem quiser ouvir, né? Com toda a nossa, com o reconhecimento que a gente tem de poder falar desse lugar, do nosso lugar de fala. Então, em primeiro lugar, fazer uma reverência aqui a todas essas mulheres que tiveram sim que muitas vezes abrir mão da potência feminina delas para estar numa luta de direitos, numa luta que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Então, Exatamente. historicamente, eu gosto sempre de colocar isso. É um dia simbólico e a gente, como mulher, também precisa dos simbolismos, precisa dos rituais. Então, Exatamente. honrar esse dia ritualisticamente nos conecta com o nosso feminino, mas que a gente nunca esqueça que esse é um dia de luta também. Esse é um dia que é marcado pela luta de mulheres que vieram antes, né? Exatamente. Então, então a gente vem aí de uma construção histórica que colocou a mulher e colocou muito dos nossos valores. E aqui, gente, a gente está falando para mulheres, né, Kiv? Eu acho que é importante a gente fazer um parênteses aqui,
que a gente está falando da energia do feminino, a gente não necessariamente fala do gênero, né? A gente fala do princípio feminino que está em todos os seres, em Todos os todas, seres, exatamente. né? Quando a gente está falando de valores do princípio feminino, a gente inclui esses valores nos homens também, né? Mas a gente tem aqui uma audiência, né? Eu e a Kiva, a gente trabalha fundamentalmente, não sei eu sei, mas acho que sim também, né, Sim, Kiva? eu até atendo homens, sabia? Na terapia e para mapa astral e tudo mais, mas a grande maioria é mulher. Eu falo no feminino, eu falo para as mulheres. Não, e que os homens, exatamente, que os homens que ressoam com isso venham Exato, também, né? exatamente. É. De novo, né? A gente falando de princípio, falando de feminino para feminino, que ressoa em todos os femininos, né? Mas então é importante a gente saber que isso é uma conquista e que quando a gente falava, né, que a gente vem de um lugar que foi muito oprimido do ponto de vista principalmente do amor, né, da amorosidade, desse acolhimento, né, da gente, da nossa criança, das crianças das nossas mães, da criança da nossa avó, né? Um lugar Exatamente. muito, muito difícil, né? De entrar em contato com o que o feminino tem para entregar, né? É, exatamente. Então, e tem um motivo para isso. Eu gosto sempre de pensar, né, que não é à toa. A gente teve que atravessar momentos aí. Então, nós somos filhas das baby boomers, né? Das mulheres que foram para o mercado de trabalho, das mulheres que tiveram que abrir mão de uma grande parte da maternidade delas para poder abrir espaço no mercado de trabalho, para que a gente pudesse ocupar esse lugar. Exatamente. E com isso, elas trouxeram para dentro de casa tudo que elas vivenciavam lá fora. E é muito difícil. A gente ainda vive nesse lugar, né? Por mais que a gente está conectada com o feminino, buscando isso, né? Igual você falou, isso é um orar e vigiar e constante, né? Pelo menos para mim. Exatamente. É um lugar sensível, né? Que talvez É um não lugar, vai ter a cura completa. A gente está aqui para olhar para isso. Enquanto a a gente gente estiver aqui, a gente vai olhar. O chamado é olhar, né? Que a gente saiba disso, né? Que a gente esteja consciente que o chamado é esse. Então, a gente vem sim de lugares, de experiências familiares. Quando a Laura fala de desamor, eu acho difícil ouvir e acho difícil repetir, porque entra num lugar difícil das pessoas escutarem isso, né? Porque desamor é que a gente acredita que o que foi feito não foi feito por amor, mas foi feito por amor, né? É o desamor da experiência de desamor, não da entrega do amor como as nossas mães nos entregaram, né? A experiência que a gente tem é uma experiência dolorida de desamor, com todo o amor que elas entregaram pra Sim, mas gente. eu sempre falo, né? A gente tem que pegar isso. O que eu posso, o que a constelação fala, né? A Laura Gutman, né? Quem não sabe quem é a Laura Gutman, a Raquel tá falando dela. Mas Dela. quando a gente fala a experiência do desamor, é como a gente lê isso e elas fizeram o melhor que puderam com a consciência que tinham, né? Então, a gente não vai julgar isso. Né? Então, quando eu falo para você, me faltou acolhimento, é o que a minha criança sentiu. Né? Não é um julgamento, ela está certa ou está errada. Ela entregou o melhor que ela tinha, o que ela podia entregar, porque ela recebeu assim e a mãe dela provavelmente recebeu assim também. Recebeu menos ainda e provavelmente lá atrás recebeu menos ainda. Então, assim, tudo que a gente recebeu já é mais do que elas tiveram. Exato, porque a tentativa é melhorar o que você está, ou dar um jeito, né? Isso. Bom, pelo menos no bom senso, vamos dizer assim, né? Na lógica. Mas nem sempre essa também não tem uma lógica para ser seguida, né? Então, eu atendo muitas pessoas, muitas mulheres que sentem mesmo que a mãe, que não houve tentativa ali, né? Existe uma sensação de que recebi uma maldade, né? Recebi algo muito duro, né? Mas a gente não sabe o que está ali por trás. É uma criança
tendo uma criança ferida que pare uma criança, né? E aí existe essa competição, né? Essa competição, né? Elas viram uma só, que é o livro da Laura Gutman, O Encontro com a própria Sombra, né? Então, ela tem que lidar de perto ali com algo que é muito difícil para ela, né? De repente, lidar com o egoísmo dela, que ela tentou abafar, lidar com as tristezas dela, os abandonos que ela mesma sentiu, né? Então, é um lugar muito desafiador para a mãe, né? Muito sensível. E então, bom, resultado disso estamos nós aqui, né? Falando, exatamente, Estamos exatamente. nós aqui na busca de recuperar esse lugar dessa potência que eu sempre falo, né, da potência do feminino, que nos entrega muito, né, e que a gente às vezes insiste em não olhar, em fazer diferente, né, por questões sociais, bom, whatever, a gente já falou disso. E aí eu chamei aqui, vamos falar quais são as crenças, né? O que que limita esse acesso ao feminino, né? Então a gente já Então, falou aqui da experiência infantil, né, da nossa criança ferida, que a de gente não chama de crença conseguir, primária, é uma né? A crença gente fala, primária. exato, começa do nascimento e às vezes quando a gente vê no Theta Healing pode estar até intrauterina, né? Então é uma crença Infantil, transgeracional, né, Kívia? Porque isso se vem da também. mãe, se vem da avó, se vem de uma Aí a experiência gente chama de crença histórica, porque ela vem histórica. de gerações, sabe? Então, a gente tem as crenças primárias da nossa infância, que a gente recebe um aprendizado. Então, o que que eu aprendi com meu pai sobre o feminino? O que Né? que eu Esse pai, ouvia, né? o que que eu O que que eu ouvia? vivenciava, o que que eu ouvia sobre ser mulher, Exato, sobre, né? exato. Falando do feminino aqui como ser mulher, porque a gente tem as duas coisas. A gente vamos tratar isso desse lugar, né? O que que eu ouvia sobre a mulher, que é Exatamente. a personificação do feminino na nossa sociedade, né? Sim, Mulher sim. é Então, a isso. gente aprende muita coisa sobre isso lá, né? Então, o comportamento dos homens diante das mulheres, né? Às vezes a submissão, a opressão, a desvalorização, né? O abuso, tanto emocional quanto físico e sexual também a gente vê. Então, esse lugar, né, de abusos em geral e de diminuição gera mesmo dentro dessa menina que está ali recebendo esses primeiros valores, né, uma lacuna enorme na sua crença de identidade. Né? Quem sou eu? Qual a minha importância? Né? Que te leva para aquele lugar de insuficiência, de se calar, de se resguardar, de não ter coragem de se colocar, de falar o De que se pensa, proteger dessa se dor também, proteger né? dessa dor. Eu vou me proteger, que eu me calo, porque se eu falo, eu posso tomar né, sofrer Exato, uma violência. Se eu me exatamente. coloco, eu posso ser julgada num lugar que eu vou ser castigada depois. Então a gente vai criando, né? Vai carregando e criando essas máscaras, essas armaduras, né? Isso, Para que esconde uma fragilidade, né? Então eu tenho que me esconde, proteger, lógico, esconde um lugar que ela acredita que é frágil, que ela vai quebrar, que ela não pode falar, e aí carrega ao longo de uma ao vida, longo né? E aí muitas desenvolvem um lado masculino muito forte, masculino. justamente para esconder aquele feminino que é frágil. Então, se eu for mulher, aí vem a crença, né? Mulher é fraca, mulher não se expressa, né? Mulher não tem lugar de fala, mulher não pode isso, não pode aquilo. Então ela vem com uma energia Logo, masculina, né? eu vou colocar o meu masculino aqui para eu me colocar nesse mundo Exato, porque é masculino. assim que eu sou escutada, assim que o mundo escuta, né? O mundo escuta os homens. Aí vem até aquela figurinha da menina assim, eu não gosto, eu já até postei, mas depois que eu comecei a analisar, eu não gosto muito daquela figurinha da menininha assim, como se a força feminina também tivesse no muque, né? Não tá, a gente tem uma estrutura, estou falando da gente mulher dentro desse contexto, né, da representação né, do gênero mesmo até agora, a gente tem uma constituição física diferente, hormônios diferentes, não dá pra gente querer encarar e querer igualar na energia, a gente precisa dos dois princípios dentro da gente para poder gerar vida, para poder trazer algo, uma criação.
né? Então, esse masculino, ele tá em função de um feminino nosso, vamos dizer assim, né? Exatamente. No O Tantra, que feminino é o sente Tantra. e o masculino age. Desculpa, te cortei. Não, que isso, né? No Tantra, que é uma das ferramentas que eu uso, né? O Tantra não dual, a gente coloca sempre assim, né? O feminino e o masculino complementares, né? E cada um com qualidades diferentes, exatamente para que complementarmente eles acessem, a gente acesse a totalidade, a gente acesse, né, o todo. Então, assim, quando você fala dessa coisa da força do masculino, por que que, né, a gente associa muito o masculino com a força nessa visão, né? Porque a função do masculino é a sustentação. Ele tem um papel de sustentar, né, para que o feminino expanda. Então, o feminino faz a expansão e o masculino ele vem sustentando essa expansão. Porque senão o feminino ele faz oscilações, né? A gente faz par. Então, quando a gente aciona o masculino em nós, a gente aciona a nossa capacidade de sustentar, expandir e sustentar a consciência. Uhum. Então, essa associação ela é linda de pensar o que ela simbolicamente representa, mas que a gente não se esqueça que elas são complementares, né? Que a gente tem elas dentro da gente. Então, a Exatamente. gente, quando precisa, a gente pode acionar esse masculino em nós para fazer uma sustentação, para criar, para fazer uma materialização, para fazer o Exato, a caminho. ação, a força de Marte, A né? ação. Exatamente, a capacidade de agir, mas que a gente nunca se esqueça que a nossa expansão vem do nosso feminino. Então, se a gente insiste em expandir pela força ou pelo pragmatismo, a gente vai se frustrar muitas vezes. E a gente Exatamente. vai viver exausta, Exatamente. exausta. Porque a gente está colocando aqui energia num lugar que não é nosso naturalmente, que não é essência, né? Então, se eu fico aqui, eu sempre falo isso da guerra, né? Essa capacidade de colocar no mundo, às vezes se confunde com esse guerrear constante, né? E aí, de novo, né? É difícil não fazer essas associações, né? Quando a gente pensa em sociedades matrifocais, a gente não tinha, né? Pelo estudo da Maria Gibutsa, né? Que é uma maravilhosa, a gente não tinha em sociedades matrifocais a guerra, né? Sociedades que ela era comunal, ela era mulheres e homens ocupavam os mesmos lugares e Uhum. não tinham fortificações, não tinham instrumentos de guerra. Ela não achou nas escavações nada que representasse a guerra nessas sociedades. Não era necessário fazer a guerra, né? Então, é isso. Quando a gente aciona o nosso feminino e a gente coloca o nosso feminino a serviço, a gente pode sair da guerra. A gente pode sair dessa luta, a gente entra num espaço de conquista e de materialização por mecanismos muito mais cooperativos, né? Mecanismos muito mais. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Aham, aham. De troca, de cooperação, de magnetismo. A primeira fala que você teve, como que a gente se encontrou para a gente estar nessa live aqui, né? É, Foi o magnetismo que trouxe a gente. Eu li uma coisa sua, te chamei, vamos fazer, vão. Então, a gente está materializando essa live, né, a partir de um lugar que não nos colocou em guerra hora nenhuma, né? Muito pelo exatamente. contrário. E associado com essa energia dessa energia da guerra e do magnetismo, né? Vênus fala desse magnetismo, né? Marte fala da ação, né? E se a gente for pensar aqui, Netuno é a oitava de Vênus, né? E Netuno fala do sentir, de se conectar emocionalmente, né? O feminino em nós nos dá a capacidade de a gente parar, aquietar, Marte é ação, coloca tudo, né? É o fogo e o sentir, né, dessa água, de esperar ela se acalmar para trazer clareza, né? Então o feminino carrega essa capacidade de, na hora que acalma, sai da ação do Marte, você se acalma, você consegue se conectar com algo superior que é o Netuno.
né? Você consegue trazer essa informação de um outro plano. Que é muito assim que eu trabalho também, né? Eu sou bem do alô além, né? Eu gosto da parte espiritual dessa conversa, mas eu percebo que quanto mais a gente tem tempo para parar, a gente consegue perceber o que o universo está mandando para a gente. E o que acontece na sociedade hoje? É assim, ó, ainda mais eu morando aqui em São Paulo, a vida é ação. Agora não que eu tô no interior, mas lá na capital, eu trabalhava enlouquecidamente, né? A vida era fazer dinheiro. Trabalhava. Por uma época, até com as crenças de escassez, eu não conseguia nem manifestar o que eu queria, mas de uns tempos para cá, 1 ano, 2 anos para cá, eu trabalhava o dia inteiro, era uma energia marciana, assim, enlouquecida. Eu não tinha tempo para poder, por exemplo, canalizar esse projeto. Ele existe há 3 anos. Eu não conseguia nutrir, não conseguia parar para nutrir, para alimentar, né? Eu estava ali no automático da ação, né? Isso é uma energia muito masculina, né? Exatamente. E essa cobrança, né? Aí essa cobrança da nossa produtividade linear é uma crença que a gente tem que superar, né? A Exatamente. gente tem que Somos falar, olha, cíclicas. vamos aceitar que aqui não tem linearidade, né? Eu não funciono assim, eu não sou constante todos os dias, eu não produzo todos os dias na mesma qualidade e na mesma quantidade. Então, essa é uma coisa que você estava falando, importantíssima, né? Das mulheres que querem se conectar com o feminino, de saída, entrar nesse lugar e falar, olha, eu agora vou compreender a minha ciclicidade, vou entender o meu ritmo interno, cada uma de nós traz o seu próprio ritmo, né? A gente Exatamente. tem um estudo de ciclicidade, alguns estudos de ciclicidade que nos dão parâmetros, né, para que a gente possa compreender o que normalmente acontece, mas eu sempre digo, esse é um lugar de autoestudo. Então, entrar nesse lugar de autoestudo, uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa, que é estudar seu próprio ciclo, né? E desligar essa chavinha aí de todo dia você ter que ser arriada, né? Produtiva e conseguir fazer isso que a Kivi está falando, as pausas. O feminino precisa de pausa. Exatamente. Porque é na nossa pausa que a gente inspira, que a gente consegue se inspirar e que a gente consegue se conectar com os conhecimentos que estão disponíveis para nós, através E do conectar, feminino. inclusive, com o que precisa de cura, né? Porque o fazer, o excesso, ele esconde uma falta, né? O excesso, ele tá querendo, ele é uma máscara, né? Para esconder uma dor. Então, às vezes a pessoa justamente tá ali, ó, correndo, igual na época eu corria, não tinha um relacionamento e eu sentia aquela dor. Então, eu ocupava. O aluno perguntava: você pode dar aula domingo? Posso. Pode ir sábado de manhã? Posso. Posso tudo. Eu queria ocupar o meu Sábado, tempo. 6 da manhã, você consegue? Consigo, vamos. Porque eu precisava tampar aquele buraco. Então a pausa serve para a gente poder também olhar para dentro, entender os nossos buracos que não vão ser preenchidos com nada que tem fora e se permitir compreender, tá bom, o que isso quer me ensinar, né? O que eu posso fazer por mim aqui? E a gente se maternar, e a gente se acolher, a gente se dar um chazinho, né? Um conforto, né? Trazer para esse lugar bem venusiano mesmo, que fala dos 5 sentidos, né? Sim. De chamar isso para a nossa vivência, e aí a importância, né, dos ritos femininos, né? De se conectar com os ritos femininos. Sempre falo também da importância da gente se conectar com os ritos. E aí os ritos, gente, não são, então eu vou criar um ritual na lua cheia. Não, os pequenos ritos. Isso que a Kiva está falando são pequenos ritos de autocuidado do seu feminino. Um Exatamente. chá, um escalda-pés de vez em quando, né? Um banho gostoso em pausa. Presença. E presença, né? E Não é? presença. Exatamente, com presença e agora eu vou tirar esse tempo para cuidar de mim. E fazer isso, e a gente sabe que a gente vai, ganha muito nesse caminho, né?
E aí você estava falando antes, eu queria voltar um pouquinho, você estava falando da submissão, né? Essa crença do feminino submisso, Aham, né? Que é um lugar que nos colocaram, né? Porque assim, vamos lá, de novo, vamos voltar no estudo aqui do Tantra que eu faço. Se o feminino é o princípio responsável pela expansão, como que ele pode estar num lugar submissão? é, É contraditório. O feminino chama para a expansão, ele chama para o além, para ver além. E quem vai além e quem busca, quem está na frente, vamos falar assim, quem está olhando para frente, não pode nunca estar num lugar submisso, num lugar de espera, num lugar de passividade. Então, isso foi uma crença que foi colocada, porque foi colocado na gente para que a gente realmente entrasse num lugar menos expansivo do que a nossa natureza nos convida a fazer, né? E a gente entra muito fácil nesse lugar, né? E aí cria uma outra crença que é horrível, né, sobre nós mulheres, que muitas de nós carrega, né? De precisar, necessariamente precisar que alguém te ajude, que alguém faça por você, que alguém esteja sempre à sua disposição, porque você não vai dar conta de fazer. é, E aí, gente, a gente mina a nossa capacidade criativa. Então, são crenças que vão se entrelaçando e que vão colocando a gente num lugar distanciado da essência e minando o que a gente tem de mais potente, que é a nossa capacidade de criar. exatamente. Exatamente. Eu estava dando uma olhada, estava estudando, porque eu vou falar de Lilith na quarta-feira, mas quando a gente tá, quando a lua, ela tá cada vez, o feminino, né? Quando ele tá mais próximo do sol, no caso a lua, né? O que que vai fazendo? Ela vai minguando até chegar na lua nova que eles se encontram. Ele tem um potencial criativo, né? Mas, se você for pensar no brilho da lua mesmo, o brilho, tudo, é quando ela tá na oposição certinha, né? Então, ela é como se estivesse numa mesma linha, cada um na sua própria energia, né? Então, o Sol, que tem essa energia da identidade do masculino, a Lua traz a energia do feminino, mas eles estão alinhados e cada um na sua potência máxima. Então, aí o equilíbrio, não precisa estar um mais, outro menos, né? A gente pode, para que os dois brilhem bastante, eles estão na mesma linha, né? Opostos, complementares, né? Que na astrologia a gente sempre fala que um é complementar o outro. Então, touro complementar de escorpião, né? Aquário, Ih, fugiu. Leão, é que eu olhei para você e Legal falei e leão, eu falei aquário. aquário primeiro. Então tem essas polaridades, né? Que se complementam, que é o que você falou lá antes, da energia complementar. Né? Então precisa ter um princípio feminino, um princípio masculino, e eles geram essa energia que é complementar e que é capaz de criar algo. E que você Isso. estava falando também da expansão, né? Quando a gente fala de entrar em contato, né? De entrar nesse lugar de quietude, esse lugar de quietude não é passividade, mas é algo consciente de que eu preciso me aquietar para sentir, porque essa é a minha potência. Eu sempre falo que a potência do feminino é o sentir, né? É o intuir, né? Que é essa força lunar, essa força netuniana dentro da gente de se conectar com algo maior. É Não que os acessar o homens. inconsciente, né? O Exato, feminino é a força do inconsciente. Enquanto o exato. masculino trata do consciente, né, do material, o feminino trata do inconsciente. Então, a pausa é para acessar conteúdos inconscientes e trazer isso para a luz, porque esse é o Exatamente. caminho da nossa expansão, né? É o Quando a gente processo. traz, exatamente. Quando a gente Raça traz para a humana, né? luz, É, a gente expande. Cada vez. exatamente. O trabalho do Theta Healing faz exatamente isso, né? De investigar esse subconsciente. E aí fala assim, é uma cura instantânea, então quer dizer que agora eu já sei, curei? Não. Uma vez que está na luz, você pode observar. Aí é o que eu sempre falo, que é o eterno orar e vigiar. Né? Aquele lugar veio, você vai ser chamada para aquele lugar de novo.
Você vai ser engatilhada. É inevitável. Sempre. Só que você já tem consciência de por que você funciona dessa forma, né? É. E aí, eu falei, né, nós todas estamos sendo chamadas nesse último período antes do ano novo astrológico a nos reconectar mesmo com esse lado sensível nosso. Né? A gente está com Netuno em Peixes, a gente está com Vênus em Peixes, a gente vai ter um ano regido por Vênus. Então, é interessante a gente pausar, olhar e sintetizar o que está aí dentro, né? E trazer o entendimento. Então, essa pausa não é passividade. Ai, alguém tem que me salvar. Eu sou fraca. Não, eu preciso desse descanso aqui, né? Eu preciso criar esse espaço. Abrir espaço, isso aí. A pausa é abrir, olhar o vazio que a gente tem, e a gente tem o vazio porque a gente é receptiva, como que a gente. Se a gente fosse cheia, a gente não ia receber nada, né? Não ia ter Exatamente. espaço para receptividade. Então, o nosso vazio, ele é uma bênção, né? Ele faz parte do nosso princípio feminino para que a gente consiga acolher, receber o que a gente tem que receber. Então, Exatamente. olhar para esse vazio e, a partir desse vazio, poder criar de novo, né? É um processo, e ciclo, né? E olhar isso ciclicamente, né? Se conectar com essa possibilidade de fazer isso sempre que o chamado for esse. E Exato. ouvir o chamado, de novo, a outra capacidade, né, Kira? É, Ouvir o chamado, ouvir esse, e se conectar com esse sentir e com essa intuição e fazer jus disso, né? Usar isso para que a gente possa estar cada vez mais inteira aqui, que é exatamente. a nossa Nosso vida, propósito, nosso nosso propósito, projeto. né? Exato. E, e a partir do que está dentro da gente, não tem que inventar, né? É só de novo, É se parar para aceitar, sentir. É. aceitar, Acolher a gente, acolher, acolher a luz e sombra, né? acolher. E é nessa E, hora do parar que a gente olha para a sombra, porque ninguém quer ver. Né? Quem quer ver os defeitos, o que se julga defeito, quem quer ver aquela parte sensível, quem quer ver aquela parte que dói, ninguém quer ficar botando o dedo na ferida, né? Só que a gente tem que entender que essa também é a gente, é uma parte nossa que quer ensinar algo, né? A sombra, ela quer sempre ensinar alguma coisa pra gente, então a gente precisa se permitir. Na hora que ela chamar, e quanto mais luz, mais sombra. Quanto mais você caminha, né? Quanto mas, mais a luz do sol, maior a sombra, mais forte a sombra fica, não é? Então a gente tem que se acostumar com isso, que nesse processo de se conhecer, que exige olhar para dentro, introspecção, exige que esse feminino seja ativado, vai nos levar a entrar em contato com essas questões, mas também vai trazer muito aprendizado para a gente. Né? E a gente pode chegar aqui e compartilhar. Né? Então, faz parte do nosso propósito, né? Quando fala propósito, muita gente fala, eu não sei o que eu vim fazer. Né? O Eckhart Tolle, ele fala no livro dele, Despertar de uma Nova Consciência, que o propósito primário de todos nós é a presença. Que é justamente esse lugar de estar aqui agora sentindo o que está acontecendo. E a partir desse autoconhecimento, dessa compreensão, dessa cura, eu vou colocar algo melhor no mundo, nem que seja a minha própria energia, né? A minha frequência é outra, eu estou oferecendo algo para o mundo. Isso já é um propósito, eu já estou colaborando. O propósito é algo que eu faço, que só eu faço, que eu faço bem e posso colocar no mundo, né? Então tem esse pedacinho do propósito primário que só eu posso fazer, só eu posso colaborar de uma forma diferente com o mundo, né? estamos super alinhados. O propósito, como eu trabalho, né, é a expressão do ser no mundo. Então, isso é único, né? O meu propósito é a forma como eu me expresso no mundo. E eu me expresso nas várias áreas da minha vida, mais ou menos alinhada com o meu propósito, a partir da consciência que eu tenho dele, né? Exatamente. Então, Aqui, a maternitude escreveu: só a sombra transforma de verdade.
Exatamente. Falou Falou. escorpiana, né? Ah, minha filha, você sabe que aqui tem uma escorpiana E essa raiz. aí é outra escorpiona maravilhosa, Paulinha, e também minha companheira de jornada de maternidade, de transformação, de transição, de carreira, carreira propósito, e, Legal. e tá aí também com a Nós gente no propósito. escorpianas, a gente tem essa facilidade. Quem tem escorpião forte no mapa, né? Então, eu contei para Raquel, eu tenho 5 planetas em escorpião, Lua e Júpiter na casa de escorpião. Pensa. Então, eu sou muito escorpiana. Então, esse lugar de aprofundar, ele é conhecido para mim. Essencial. É essencial, é conhecido, né? Então, para mim, talvez às vezes é um pouquinho mais fácil acessar isso, porque eu já estou acostumada. Só que a gente não pode, como escorpiana, e nem outro signo, tá, gente? Ficar tacando fogo em si mesma para renascer das cinzas, porque a gente acredita que precisa desse sofrimento, né? Precisa ali ficar lutando com a sombra para eu poder me desenvolver, né? A gente pode fazer isso de uma forma mais amorosa, né? Mais acolhedora, mais no feminino mesmo, Nossa, né? menina. Exato. Isso é outra coisa, né? Maravilhosa. A gente ter acesso a esses conhecimentos todos, que hoje você usa astrologia, você usa o Theta Healing, e a gente olhar tudo isso a partir do que o feminino nos conta, são ferramentas maravilhosas que a gente pode ir mergulhando né, e descascando isso, né? E podendo acessar cada vez mais profundamente o que em nós, em cada uma de nós, está limitando, né? Porque você faz seu mapa, você faz um Theta Healing, você faz uma jornada, você faz. E aí você vai cada vez mais entrando em contato com as suas crenças, com o que te limita, e olhar para isso. Eu falo sempre também isso que você falou do orar e vigiar, eu sempre uso essa frase, né? E a minha biógrafa do processo com a Laura Gutman, né? Ela fala que por mais que a gente feche, né? A gente, agora eu achei essa sombra, eu vou fechar tudo aqui, tudo, vou ficar aqui no escuro, que agora eu não vou olhar mais para essa sombra, não tem mais jeito dessa sombra aparecer na minha vida. De repente, por baixo daquela porta, vem saindo uma fumacinha e ela vai entrar, gente. Ela vai entrar. E a gente tem que olhar para ela e falar assim: bem-vinda novamente. Agora vamos fazer o que a respeito disso, não é? É, E agora eu tenho ferramentas. E aí é lindo falar disso, assim, da mulher, dessa fragilidade. Quero fazer um link aqui, Kiva, desse lugar de fragilidade que a gente traz, né? Que não é verdadeiro. Imagina se a gente fosse frágil. Mulheres que estão aqui, que já passaram por um parto como eu passei. Se a gente fosse frágil, a gente não paria, gente. Não tem como uma mulher ser fraca, frágil, porque é um processo de virar do avesso, um processo de quase morte, né? E é uma morte, na verdade, eu falo que parir é morrer e nascer de novo. Então, esse lugar é muito problemático da gente acreditar. E aí, quando a gente fala então da mulher adulta que nós somos, a gente tem que, mais que nunca, nos conectar com a verdade sobre nós mesmas e saber que a gente tem recurso hoje para lidar com isso. Por mais que as nossas crenças venham da nossa criança, por mais que os traumas, por mais que a nossa vivência, né, tá ancorada ali, que a gente vai dando consciência para isso, a gente não pode esquecer que nós somos mulheres adultas, com recursos emocionais para lidar com isso agora. Então, exatamente. sair de trás dessa crença da fragilidade, né? E olhar no espelho enquanto mulheres adultas capazes de lidar com as consequências de tudo, de todas Exato. as escolhas que a gente fizer na vida a partir da consciência, né? Com consciência, hoje você escolhe e você sabe que você vai lidar com aquilo. Exatamente. Você tem recurso.
não existe mais aquela criança que precisa desesperadamente de ser amada, né? Nós somos mulheres adultas, se a gente não precisa fazer nada para chamarem, para que a gente seja amada, idolatrada, salve, salve mais, né? Porque a gente já acolheu a criança, né? Ela não precisa porque ela já se sente amada dentro da gente, né? Exatamente. A Não é gente fora mais. consegue dar conta. A gente dá conta, eu falo sempre, gente. Não hoje, uma mulher adulta, hoje, como nós somos aqui, diante de qualquer escolha que você fizer com consciência na sua vida, qualquer que seja a consequência dessa escolha, você vai dar conta de lidar A com ela. mulher adulta dá conta, A mulher né? adulta. A mulher madura, adulta dá conta. Aí que tá, né? Que até ela dar conta, ela precisa entender a crença da criança, né? Até ela dar conta, ela precisa, porque eu posso falar para você, olha, você dá conta, eu, né, falo com as minhas mentoradas, eu falo, você dá conta, você consegue, mas o que está por trás dela que fala que ela não dá conta ainda, né? O mental afirma que eu dou conta. Né? Mas conscientemente, é isso que eu falo, né? Com Exato. O consciência, desenvolver da consciência, ele vem através desse despertar, porque você olhou para dentro, né? Eu não estou te opondo, eu estou só complementando. não, complementando, então. A partir da consciência, você dá conta, enquanto mulher Exato, adulta, né? exato. Então, as escolhas que você fizer consciente, não existe fragilidade nesse lugar. Não é que não existam desafios, hein? Exato. Muito diferente. Desafios, a gente vai lidar com eles Sempre. sempre na vida. Sempre. Né? Fazem parte da nossa vivência aqui, nesse plano, lidar com os desafios que vão colocar a gente em outro lugar, em outro nível de consciência. Né? Se a gente está aqui para fazer expansão, se a gente acredita que a gente está aqui para fazer expansão, a gente vai lidar com desafios que são presentes. Exato, Que porque são ele os nossos desperta a presentes, consciência, né? Então você vai para o próximo desafio com outra consciência. Não quer não dizer que é? você vai patinar uma vida inteira, né? À medida que você vai amadurecendo, você vai. A jornada do herói é essa, né? Você volta para casa com outra consciência, é chamado de novo para outro desafio, né? Então é uma espiral, né? E que vai crescendo, né? Vai te dando outros insights, outros aprendizados, uma nova consciência e você Nunca vai enfrenta outro passar. desafio, Você né? nunca vai passar lá igual, né? Você Não, vai não vai passar passar lá. sempre em outro nível de consciência, você sempre vai fazer diferente, melhor, para que isso seja uma espiral, né? Crescente, né? Ascendente sempre. Ascendente, é. Ascendente Exatamente. sempre. Mas eu acho que é importante a gente lembrar disso, sabe? Assim, que o feminino traz, a gente já falou aqui, né? Receptividade, que é essa capacidade de acolher, de receber, né? E de poder olhar, e aí vem todo o acesso ao inconsciente, que é do feminino também. Então, você pausa, você consegue olhar. Aham. A capacidade de nutrir, de se nutrir e de nutrir os seus projetos, as suas relações, os seus filhos, né, o que quer que seja que você escolha nutrir. A sua capacidade de cooperar, né, está relacionado no feminino. Então, outro mito, né, o mito da competitividade entre mulheres. Ah, mulher tudo fura olho, né? Não tem uma. Não confia em mulher, não. E a gente fala isso, e a gente vive. Não, assim, não falo mais isso, mas por muito tempo essa foi uma vivência, né, que me atravessou. Nossa, será que eu posso confiar em fulana? Será que. Porque isso é muito dito, né? E uma verdade dita várias vezes, né? Uma Toma, mentira dita cresce. várias vezes vira uma verdade. A gente acaba acreditando. Isso está no inconsciente coletivo de uma forma muito forte, arraigada. E isso nos impede de acessar uma potência, que é a nossa capacidade de colaborar, a nossa capacidade de co-criar, né? A nossa capacidade de trabalhar junta, de crescer junta. Exatamente. E olha como que isso dificulta a nossa vida. Pensando aí no dia a dia, né?
Como Porque que é uma crença de proteção, né? De proteção, de resguardo. Você cria uma armadura, você tá no medo. Você tá no medo, medo e amor, eles não coexistem. A energia da criação é medo, é é amor. amor? Então, se tem medo, te limita a criação de qualquer coisa que seja, né? Qualquer projeto que seja, né? Então, a gente E a vai. gente, né, como mulheres, a gente tem um chamado forte de estar entre mulheres, sempre, né? Porque a gente tem isso essencialmente, a gente Aham, sabe que lá no fundo, lá, por mais que isso tá guardado, a gente sente isso, a gente sabe que entre mulheres a gente vai cocriar, né? Então a gente tem esse chamado, mas a gente vai no medo. Aí fica essa coisa, né? Essas duas energias, gosta disso, né? Coabitando e bloqueando toda a potência, a capacidade que a gente teria de tirar dali uma experiência, né, transformadora para uma, para outra, para o todo, né? Para a exato. sociedade como um todo. Então, vamos com isso, gente. Vamos acreditar no que o nosso coração nos conta sobre, né? Sobre o feminino, sobre estar entre mulheres, sobre cocriar junto, né? Não só de mulheres, né? E aqui a gente chama esses homens também para cocriarem junto com a gente a partir do que eles têm de mais potente. Eu estou agora mesmo com um projeto, a gente tem um homem no projeto. Gente, Olha, é maravilhoso, porque a gente entra às vezes, né? Nós somos 5 mulheres, a gente às vezes entra no projeto assim, bem assertiva, bem pragmática, aí ele chama a gente, sabe? Gente, tem hora que é melhor parar. Amanhã, ah, gente, que maravilhoso ter um masculino que convida a gente para o feminino, assim, né? Um feminino, homem que convida, tira a gente do masculino e fala, não, gente, deu, hoje já deu. Vamos pausar, amanhã a gente volta. Nossa, exatamente. que É o que a gente alívio! precisa. Então, cocriar a partir desses lugares, né? Da convergência, da complementariedade, e nos livrando do que nos impede de viver a nossa essência, né? De acessar, Exatamente. porque é mais leve, né, Kívia? Exato, o caminho se abre, né? Quando a gente compreende o que está atrapalhando aí, né? E aí precisa de um trabalho, precisa de olhar para dentro, precisa de pausar, aproveitar essa lua minguante que está aí no céu, né? E entrar em contato, né, com o seu interior e assumir isso, né? Porque muitas pessoas têm medo de assumir que isso ou aquilo outro que julga, que a sociedade julga, ou que o pai e a mãe julgam errado, né? Então, prefere ficar vivendo numa máscara, né? E é pesado demais carregar máscara, né? A gente vai criando muitas máscaras. A Debbie Ford, no Efeito Sombra, não sei se você já viu esse documentário, mas ela fala, né, que até certa idade você consegue carregar um tanto de máscara, você consegue esconder. Ela fala que é bola de piscina, né? Você vai afundando, você segura vários até certa idade, que você tem energia. Chega uma certa idade, tipo a nossa idade aqui, né? 42 você deve estar também. 40 e 42. E aí você não aguenta mais segurar aquilo tudo. É a hora que a bola, uma escapa, bate na sua cara, né? E você fica lá olhando para ver o que está acontecendo. É a hora que você é chamada para se libertar, né? Nessa fase, inclusive, que a gente está, né? Mais ou menos 40, 42, 43, a gente tem os aspectos astrológicos, que é a oposição de Urano-Urano, que te faz libertar. Então, é aquela hora que você fala, não dá mais, eu tenho que fazer diferente, né? Então, esse momento da vida, tem uma hora da vida que vai acontecer isso, né? Que vão te chamar. Então, quanto antes você resolver parar e fazer isso com amorosidade, em vez de esperar o perrengue chegar, né? Porque muita gente espera o perrengue chegar. Na dor, né? Vai, espera uma dor intensa, né? Uma Intensa. experiência, É. né? Um luto, uma experiência de quase morte, uma experiência que né? E aí fala, Exato. não, tá tudo errado, agora eu vou, né? Agora Faz eu sou obrigada a, né? uma doença grave, né? É isso, né? O corpo vai cuidar disso, né? Para você que é do corpo, né? Da Sim, vai experiência. somatizando O tudo. corpo, gente, vai aparecer em algum lugar nesse corpo
essas insatisfações, essa desconexão, o corpo vai te mostrar isso. Porque o que você não toma consciência, né, que já está em outro plano, né, já está no seu psíquico, já está no seu espiritual, a última instância vai ser seu corpo. Na hora Exatamente. que aparecer no corpo, você não foge mais, porque Exato. senão, né, o corpo padece mesmo, não vai ter jeito. Exato. A Então, gente adoece antes na energia. a gente adoece muito antes em outros níveis, né? O corpo é a É, última instância de adoecimento. Então, vamos parar antes e olhar para isso com coragem, né? Que o convite é coragem para que a gente possa olhar e transformar isso antes de que aconteça alguma coisa que a vida coloca e não vai ter outro jeito, você vai ter que fazer, né? exatamente. E a Exatamente. consciência é um chamado, né? A tomada de consciência, ele é um chamado, eu sempre falo também isso, gente. Ele é um chamado individual, mas ele é um chamado muito coletivo, né? É que cada um faça a sua tomada de consciência individualmente, mas isso tem um impacto coletivamente que a gente é imensurável, né? A transformação que a gente vai fazendo coletivamente a partir de cada indivíduo que toma consciência do seu propósito, né? Da Exato. potência que você traz, de viver na sua luz e viver também na sua sombra, né? Acolher a sua luz, acolher a sua sombra e viver da sua essência, viver da sua consciência e fazer a transformação que a gente quer ver, né? Exatamente. A sociedade que a gente quer viver é uma sociedade curada, né? Vamos falar esse termo para a gente usar um termo bem genérico, mas é uma sociedade consciente, é uma sociedade que as pessoas estão aqui vivendo o seu melhor. E vai ser mais fácil viver assim, né, coletivamente, se cada um tiver vivendo Para o isso, seu o melhor. amor tem que. Parece um clichê, mas é que o amor tem que. Vamos, como que é a palavra? Fugiu. Mas ele tem que superar o nosso medo, né? O medo de olhar para as nossas questões. É isso, o canal é esse mesmo, né? O caminho é o caminho do amor mesmo, né? Por mais, igual você disse, por mais que seja clichê, parece. Não é que é o clichê, é que às vezes o amor foi usado de uma forma tão. Ele foi apropriado, a palavra, Sim, banalizado, né? Então, quando a gente fala dele hoje, a gente está falando de uma é, consciência amorosa, né? Que é, que é ele essencial, é ele realmente no que ele é. As pessoas rapidamente associam com o amor banalizado. E exatamente. aí fica parecendo clichê. Mas não é, a gente está falando aqui de uma tomada de consciência amorosa, que inclui você, inclui todas as suas relações, por todas as nossas relações, Amar o processo por inteiro, né? né? Amar o processo e saber que ele vai ter altos e baixos, vai ter dias de alegrias, né? E dias de desafios, mas que você pode ser feliz nesse processo, né? Não vai ser o tempo inteiro alegre, mas você pode ser feliz, né? Nessa caminhada, Na né? caminhada. A caminhada de volta, eu falo também, a caminhada de volta, por mais que você passe nos buracos, a caminhada de volta sempre vai te trazer para a luz, para mais luz do que, né? E sombra junto. Mas assim, ela vai sempre te trazer para um lugar melhor do que você estava. Por mais que você passe por buracos, Sim, por desafios, por montanhas, ela é uma caminhada, pensa isso, ela é uma caminhada de volta para você mesmo. Porque o que a gente faz, o que a gente fez foi criar essas máscaras, como você disse, para desconectar da dor que vive na gente e exato. você perde quem você realmente é. E o que a gente está fazendo o convite aqui, através do feminino, que é o que a gente está tratando, né, para mulheres e homens, a gente tem um homem aqui, o Lucas, que é um homem, né, maravilhoso, companheiro de uma grande amiga, um feminino incrível. Mas assim, homens e mulheres, né? Esse caminho de volta a partir pro feminino, que é o que foi massacrado, que foi excluído, né? Como valor pelo mundo patriarcal. Esse é um caminho de volta pro amor mesmo, para reencontrar esse todo que é amoroso, É, né? E é um caminho que traz a gente para um lugar mais potente, mais capaz de colocar aqui o que a gente tem de melhor, de oferecer. E o lugar, né, Kívia, do serviço.
Exatamente. O lugar do serviço, porque a gente está aqui a serviço. Então, a serviço. Qual que é o maior serviço que a gente pode fazer, né? É a gente se trabalhar. A gente está a serviço assim, né? Esse Às vezes já as é um pessoas serviço confundem o serviço maravilhoso. como fazer algo para alguém, né? Você está fazendo para você e você transborda. Você está a serviço dessa coletividade, né? Mas começando por você, tudo é em você, né? Você só pode fazer em você, né? E a partir daí transbordar, né? É. Esse é o nosso maior Quando a serviço. gente se serve, é isso, né? Quando a gente se serve, quando a gente se conecta, a gente pode servir o outro também. Exato, é. Só assim, né? Isso que você está falando, só Exato, assim. só Se assim. Só a não, gente se você tá. preencher, a gente se serve, a gente se transforma. Nosso maior serviço para o mundo é essa transformação que a gente coloca, né? A gente inspira, a gente consegue dar de um lugar de preenchimento e não do lugar de falta, Um né? lugar amoroso, né? Exato, Conectar com a nossa amorosidade e aí sim transbordar. Então, exato, servir é isso, né? Servir é estar aqui para colocar o amor em movimento, o amor na gente e o amor no todo, o amor na sociedade, o amor. Né? Essa é a visão que eu tenho, né, do meu trabalho hoje, e tenho certeza que você compartilha dessa visão. sim, com É certeza. inspirar para que a gente viva numa sociedade mais amorosa, onde as Exatamente, pessoas possam ser elas mesmas, onde as pessoas possam viver como elas acreditam, onde as pessoas possam servir com o seu melhor, né? Oferecer o que elas têm de melhor. E isso passa por um lugar muito forte de reconexão com o feminino. Sem isso, eu vou ser muito, eu ouso dizer que se a gente não fizer esse caminho através do feminino, a gente não consegue acessar a, a, com- a completude disso, tipo assim, o todo sobre isso, sabe? A gente pode fazer a partir de outros lugares, mas a totalidade desse servir, a totalidade da transformação que a gente precisa fazer no mundo, precisa incluir o feminino, né? Senão vai ficar capengando igual a gente capenga aí, igual a gente vive hoje. Quando a gente insiste em deixar o feminino marginalizado, né? Esses valores que vêm do princípio feminino num lugar de margem. Então a sociedade responde a isso sendo como é, exato. né? Então é um convite que eu faço mesmo, né? É um convite que a gente inclua, que a gente traga toda a qualidade que a gente tem do feminino, para que a gente esteja aqui completas, para que a gente esteja aqui inteiras, né? Que a gente possa, Exatamente. então, transbordar esse amor e transformar não só a nossa vida, mas a sociedade toda, as pessoas, desde muito pertinho, né? Nas relações, muito pertinho, até as relações como um todo. Exatamente, exatamente. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui, eu parei de ver. A Sara, adorei, servir é colocar o amor em movimento. Exatamente, Sara. A tia Flor falou, o autoconhecimento é a chave da evolução do ser humano, isso mesmo. Só a partir da próxima cura é possível compartilhar para os outros. Isso mesmo. Você escreveu próxima, mãe, mas era própria, né? Essa é minha mãe. Ah, essa mãe, Alfa, eu lembro dela. Essa é minha mãe. Eu acho Exatamente. que eu escrevi A gente se da própria preenche, só cura. então a gente consegue, da própria cura. Exatamente. Exatamente. Porque aí a gente transborda, né? O Exato. transbordamento é isso, né? Quando você vai chegando no nível que você consegue transbordar. Exato. Enche para transbordar. E isso é, de novo, né? No ciclo contínuo de esvaziar, encher, transbordar, né? Sim, E porque são seguir diversos processos. A gente nunca vai se preencher da mesma coisa, né? Do mesmo processo. no A mesmo gente vai caminho. ganhando as consciências, né? Isso.
Olha, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente ainda está aqui. Está acontecendo um fenômeno nas minhas lives, que as minhas Não, lives estão. o Instagram não corta mais, eu acho. Ah, eu não sabia. Não, não é mais 1 hora. Eu não sei Eu quanto tô tempo é, mas não é atualizando. 1 hora a mais. Ah, então tá explicado, porque eu tô aqui, eu vou. Gente, se a gente não acaba, não acaba nunca, porque antes era 1 hora É, certinho, uma né? hora certinho. Caía. É isso. Kívia, mais alguma coisa que Nossa. você quer complementar? Ai, tia Flor, obrigada. Bom, é isso, assim, acho que a gente tem um propósito muito parecido da gente, através dos nossos próprios processos, a gente adquirir o conhecimento, né, e colocar ele disponível, fazendo disso a nossa colaboração, né, para o mundo melhor, para uma energia melhor. Eu sempre falo isso, que eu gosto de ajudar o mundo de um outro lugar, né, a partir da minha energia. Porque eu não vejo televisão, eu sou muito alienada, gente, sou mesmo, não tem problema nenhum de falar isso. Eu falo, eu Tamo junto. colaboro eu colaboro com o mundo fazendo a minha parte energética e espiritual e desse transbordamento, claro, não estou sempre plena, sorrindo, tudo fofo, né? Por mais que meu ascendente Capricórnio me mostre uma pessoa totalmente alinhada no lugar, né? A evolução aqui das emoções é grande e eu aproveito isso que acontece em mim, olho para dentro, me inspiro, né, que é o bem feminino, para colocar isso, né, no ser inteiro. Então, eu fico muito feliz de poder servir dessa forma. Eu acho que é a sua forma também de, né, de colocar, né, o seu propósito, se conectar com algo maior, né? Que faz bem pra gente e que faz bem pro mundo. E eu adorei Sim, estar aqui com você falando sobre muito isso. feliz de receber aqui, muito mesmo, né? Que Por, bom. por esse alinhamento de propósito, mas também pelo nosso histórico, da nossa amizade, né? De tanto tempo, e saber que a gente está junto aqui, e a gente aqui nesse fazer que é tão feminino, né? Que é um fazer colaborativo, um fazer amoroso, saber que a gente pode contar sempre, né? Uma com a outra. E, Sempre. e é isso, a partir dessa experiência a gente possa inspirar outras mulheres a se reconectarem com esse feminino, a abraçarem isso nelas, e a partir disso, então, se colocarem inteira no mundo para que elas também possam servir como agente de transformação, né? Como a Exatamente. gente está aqui se propondo a fazer com nossos altos e baixos, mas com a nossa busca, né? É isso. Seguimos juntas. Obrigada, seguimos juntas. Estou à disposição sempre, gosto de colocar isso, né? A Kívia também acredito que também esteja sempre à disposição. Se essa conversa te provocou alguma coisa, uma inquietude, tem alguma dúvida, né? Manda um DM aí pra gente, a Claro, vai gente ser um prazer. Vai ser um responde, prazer responder. né? Trocar, porque essa troca é onde a gente aprende também, cada vez mais, né? Exatamente. Beijo. Beijo. Obrigada, Raquel, pelo convite. Adorei. E bom dia pra gente, né? E boa semana para todas nós. Para nós. Essa semana que é importante para nós, né? De lua Ah, deixa minguante. na quarta-feira eu vou fazer uma live sobre Lilith. Quem quiser. Aí, ó, 7 horas gente, da noite. 19 horas. live sobre Lilith, o feminino que a gente esconde. Rebelde. Nosso feminino Rebelde. rebelde. É, o feminino. E a Lilith também fala disso, né? Desse lugar do feminino que a gente, às vezes, tem um Rejeita. pouco de A gente medo tem de medo entrar. de olhar para ele, né? Porque ele foi muito julgado, Ele foi reprimido, muito julgado, né? né? Então, um feminino que está em nós e que a gente tem medo de acessar. Então, complementa aqui a nossa conversa. Exatamente. Fiquei o Beijo, beijo. Eu convite. vou ver essa live quarta-feira. Tá bom, te espero. Então, me Beijo, manda. Vem cá, gente. quer mandar beijo? Tem um beijo aqui para você, ó. Um beijo extra. Ai, meu Deus! Essa é a minha Lelê. Olha lá. Que linda, gente! Que boneca!
Tchau, tchau, Kiki. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Acho que você tem que desligar aí, né? Eu vou desligar aqui. Ah. Foi.